Bom dia, galerinha! Sexto, sétimo e oitavo. E nessa videoaula nós vamos revisar os tipos de retas, segmentos de reta, o que é semi-reta, o que é reta, a definição de cada uma. Boa aula a todos, fiquem com Deus, até a próxima! Começando pela reta. A reta ela é formada por infinitos pontos. Por isso que nós podemos dizer que uma reta é ilimitada e infinita. Então vamos fazer aqui um exemplo de reta. Quando nós temos aqui uma reta em livros e apostilas, nós observamos que elas possuem setas nas suas direções. Por quê? Para indicar que elas são ilimitadas e infinitas. E as retas, elas são representadas por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Vou colocar aqui a letra R, mas nós poderíamos ter uma reta, por exemplo, com a letra S, com a letra T, enfim, com qualquer outra letra do nosso alfabeto, porém sendo minúscula. Já uma semi-reta, o que é uma semi-reta? É uma parte de uma reta. Ela tem um ponto inicial, um ponto de partida, que nós chamamos de origem. Só que ela não tem fim. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto A. Lembrando que todo ponto ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, eu vou traçar aqui uma semi-reta que começa no ponto A. Por quê? Porque a semi-reta, ela tem um ponto inicial, que nós chamamos de origem. Então, a origem é em A. E esta semi-reta, ela passa pelo ponto B e ela continua. Então, olha a setinha aqui nesta direção. Então, aqui eu posso falar que eu tenho uma semi-reta AB, ou seja, uma semi-reta de origem em A e que passa pelo ponto B. Para representar isso, eu vou colocar um traço aqui em cima com uma setinha na direção do B. Por quê? Porque é uma semi-reta que tem origem A e passa pelo ponto B. Um outro exemplo que nós podemos ter é esse daqui, olha. Eu coloco aqui um ponto O, eu coloco aqui um ponto B e aqui um ponto A. E setinha nas duas direções. Observando, o que nós temos aqui? Nós temos duas semi-retas. Uma que começa em O e passa pelo ponto B. E uma outra semi-reta que começa em O e passa pelo ponto A. Então, como que eu posso representar? Como que eu posso escrever? Eu posso escrever aqui a semi-reta OB. E aí eu coloco o traço com uma setinha na direção do B, porque é uma semi-reta de origem em O que passa por B. Assim como eu também posso representar O, A com esse traço e a setinha na direção do A. Por quê? Porque é uma semi-reta que começa em O e passa pelo ponto A. Então, para indicar a semi-reta, eu vou ter esse tracinho, porém a setinha indicando que ela tem uma origem, mas ela não tem um fim, ela apenas passa por aquele ponto. E o segmento de reta? O que é o segmento de reta? É a parte da reta compreendida entre dois pontos. Então, quando eu tenho, por exemplo, o ponto A, B, e eu tenho aqui, olha, um traço que está unindo os dois, como que eu posso chamar este desenho? De segmento de reta. Por quê? Porque o segmento de reta é a parte da reta que está compreendida entre dois pontos. E como que nós podemos representar um segmento de reta? Como que nós podemos escrever? Nós podemos escrever aqui o ponto AB e colocar apenas um traço em cima. Por quê? Porque ele tem começo e tem fim, diferente da semi-reta que tem origem em um ponto e passa pelo outro e continua. Aqui não, tem origem em A e termina em B. Então, começa em A e termina em B. Vamos supor que nós tivéssemos um outro segmento, por exemplo, MN. M e N. Como que nós podemos representar este segmento de reta? Eu posso escrever aqui, olha, M
e N e colocar apenas o traço em cima. Então, apenas o traço vai indicar o quê? Que é um segmento de reta, que tem começo e tem fim. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, dando um passeio hoje aqui no Parque do Ibirapuera, a gente não pode deixar de contemplar a matemática presente na natureza, não é verdade? Olha que legal, essas árvores que estão aqui foram todas plantadas de forma a lembrar retas paralelas. E aí eu aproveito para a dica do Minuto do Enem de hoje. Lembra, retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum, ou seja, são retas que não se tocam. Retas concorrentes possuem ponto em comum, ok? As retas perpendiculares são casos particulares das retas concorrentes, formando um ângulo de 90 graus. Coincidente que elas têm todos os pontos em comum. Dá uma olhada aí, a reta U e a reta T. Todas elas, todas as duas, olha lá, todos os pontos delas são em comum. Né? Elas vão crescer infinitamente e vão coincidir. A gente olhando, parece que é uma reta só. Então, retas coincidentes é aquela que estão uma em cima da outra. Todos os pontos de um são também pontos da outra, tá? E as retas reversas? Retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Como assim? Assim, ó, tem um plano aqui, outro plano aqui. Tem uma reta, outra reta. Bom, elas são reversas, estão em planos diferentes. Dá uma olhada aqui no exemplo. Ah lá, ó. Eu tenho o plano alfa e o plano beta. Tenho a reta M pertencente ao plano alfa e a reta beta, e a reta N pertencente ao plano beta. Ah lá, elas são reversas.